Durante a caminhada é impossível se atualizar do que está acontecendo no Brasil. É impossível, não é nem por falta de internet. É pelo cansaço, é por você não conseguir concentrar, não tem como você andar olhando para o celular e lendo ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, a gente ficou meio desconectado com o que estava acontecendo. Hoje, analisando tudo o que vem acontecendo, eu vou falar para vocês. O caso do Banco Master, que já era o maior escândalo do judiciário, da história, agora está chegando no governo Lula e eles estão completamente desesperados. Algumas coisas eu quero que você entenda. Primeiro, vamos começar com esse vídeo aqui. Então, hoje, no Supremo, se esse caso vai ficar ou não no Supremo, caso Master. Então, você tem ali, os ministros do Supremo foram avisados, foram alertados, receberam relatos de investigadores de que a situação vai se agravar. Essas investigações, não é que elas vão andar, elas vão se agravar. O buraco realmente é muito mais embaixo nos relatos que os próprios ministros tiveram de investigadores, de gente que está acompanhando o caso. E a grande pergunta esse caso vai continuar nas mãos do ministro Dias Toffoli? A gente tem visto algumas informações públicas, declarações de apoio. Agora há pouco teve o ministro Gilmar Mendes, na semana passada teve o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, numa nota que, acredito eu, era para defender o Supremo, mas um tiro no pé. Aquela nota na minha visão. Porque não tem como ser... É incompatível você defender o Supremo e não fazer uma crítica do que está acontecendo dentro da Corte em relação ao Banco Master. Só que o Banco Master não é só o Dias Toffoli, envolve também Alexandre de Moraes, a esposa dele. Vamos lá. Você se lembra que antes da caminhada o Lula fez uma reunião de emergência e chamou Alexandre de Moraes, alguns banqueiros, até o Sidônio da comunicação? Eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, por que o Sidônio, por que um cara da comunicação foi convocado para essa reunião? Será que eles já estão preparando uma narrativa para defender o governo? Se estão preparando é porque tem algo do governo aí. Aí nós chegamos a algumas reportagens que chamaram a atenção. Lula e Galípolo omitiram de agenda encontro com o dono do Master. O dono do Master encontrou com Lula em dezembro de 2024, fora da agenda, ou seja, foi um encontro secreto. Mais para baixo a gente descobre que... Cadê? Guido Mantega foi contratado como consultor da Master por R$1 milhão. Guido Mantega, que está sendo considerado agora para voltar ao governo no lugar do Fernando Haddad. A pedido do Lula, né, a pedido do senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. O líder do governo no Senado pediu e o Guido Mantega foi contratado. Lewandowski também trabalhou como consultor, se eu não me engano, recebendo uma fortuna. O Guido Mantega era R$1 milhão por mês. E o que está acontecendo? As ações do Dias Toffoli estão tão escancaradas e tão contrárias a tudo que diz respeito a devido processo legal, a como que funciona uma investigação, que está pegando muito mal. Está pegando tão mal, mas tão mal, ao ponto... Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer, aliados, que ministro deveria deixar a STF. Para se proteger, Lula está entendendo que está na hora de chutar a bunda do ministro que ele indicou. Presta atenção nisso aqui. O Dias Toffoli foi um advogado do PT, nunca foi mais nada além disso. Lula indicou ele para o STF. Na época do mensalão, lembra que ele pagava todo mundo? Talvez por isso o Toffoli foi aprovado pelo Senado. Talvez, né? E agora o Lula está falando que o Dias Toffoli tem que sair. Porque o Lula vai colocar alguém no lugar que vai ser mais comedido na blindagem do governo, né, no caso da investigação, porque o Toffoli está enfiando os pés pelas mãos. Será que é isso? O que nós estamos vendo aqui é o maior escândalo do judiciário que a população brasileira, de acordo com pesquisas, considera como sendo a maior ameaça à democracia. Que uma outra grande parcela considera que nós vivemos uma ditadura do judiciário. O judiciário que prende milhares de pessoas inocentes, que censura as pessoas, que persegue, que abre inquéritos, agora se tornou o foco de tudo. Aí chega o governo Lula. Quando começa a chegar no governo do Lula o caso do Banco Master, de repente tem que trocar o ministro do STF. E um detalhe importante para concluir. Nenhum petista
assinou a CPMI do Banco Master. Nenhum deputado do PT ou da esquerda assinou a CPMI do Banco Master, que já tem 258 assinaturas, é muito mais do que as necessárias, e nenhum assinou até agora. No que nós estamos percebendo é que o governo agora está com medo de duas coisas, INSS e Banco Master. Dois grandes escândalos, e vai vir um dos Correios. Esse ano está tendo uma culminação de fatores desfavoráveis a esse governo. É impressionante como o sistema parece que está entendendo que esse governo não dá mais para ser mantido. São ventos favoráveis, começamos o ano com a caminhada e agora chega da caminhada e descobre que agora o governo está no meio do escândalo do Banco Master.